Pessoal, nós estamos aqui no Instituto de Fisiatria, Reabilitação e Tratamento da Dor, em Belo Horizonte, com a doutora Ana Paula Coutinho Fonseca. É uma satisfação muito grande, porque a doutora é uma referência em eletroestimulação e reabilitação no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que é bem longa, né? Sim, a minha trajetória, ela mistura um pouco com a história da fisiatria, porque meu pai foi um dos pioneiros da fisiatria em Minas Gerais. Ele fez o Fellow em Medicina Física e Reabilitação na Universidade de Nova York e, quando voltou ao Brasil, foi um dos fundadores do Hospital Arapiara. O Hospital Arapiara foi o primeiro hospital de reabilitação de Minas Gerais e eu cresci vendo isso na minha época de criança. Então, a vida inteira a gente viveu esse perfil de pacientes que necessitam, né, de tratamento completo de reabilitação. E com isso eu realmente me encantei com essa especialidade que devolve qualidade de vida a essas pessoas que têm tanta necessidade. Eu fiz então a faculdade de medicina na UFMG, depois eu fiz a residência de clínica médica na FEMIG, no Hospital João 23, e em seguida o curso de especialização em fisiatria no Hospital Arapiara. Em relação à reabilitação, você também foi pioneira ainda antes da virada do século, ali na década de 90. Como que você conseguiu isso com a ajuda de profissionais do exterior? Como foi essa iniciativa lá atrás para esse seu pioneirismo na eletroestimulação? Eu estava no final da minha residência e começando a residência de fisiatria, quando então a gente deparou com essas dificuldades de resposta ao tratamento dos pacientes com distúrbios neurológicos para o treino de marcha. A gente começou a estudar muito essa área quando a gente então deparou com a estimulação elétrica funcional. Inclusive o professor Sérgio Lianza foi muito importante nessa época, foi um dos pioneiros que trouxe a estimulação elétrica para o Brasil. Então em 92 nós começamos a desenvolver uma óssea elétrica funcional que realmente foi a que deu maior resposta dinâmica a nível nacional. Nós tivemos muita felicidade com o projeto. Ele foi realizado em conjunto com a equipe do Hospital Arapiara. Então era o Dr. Gilberto de Almeida Fonseca, meu pai, o engenheiro Rui Carneiro Junqueira. E então a gente desenvolveu essa órtese e colocamos ela em contato com os grupos internacionais quando a gente recebeu o convite para apresentá-la no Congresso Internacional de Estimulação Elétrica Funcional, que foi em Viena. Nesse momento foi um momento muito especial, porque a gente teve a oportunidade de estar com os pioneiros da estimulação elétrica do mundo, o professor Uros Stanik, e logo em seguida ficamos um período em Cleveland também para poder aprofundar os estudos e melhorar a órtese elétrica funcional. E hoje em dia existem alguns serviços-chave aqui no Brasil que estão sendo muito prolíficos. E eu queria saber se você destaca algum que tem sido de alta relevância. Com certeza temos vários serviços excelentes e a gente destaca o serviço da rede Luci Montoro em São Paulo, né? Que tem vários hospitais de reabilitação e faz um serviço magnífico com a direção da doutora Linamara Batistella. Não, maravilhosa história. E bom saber que a gente, né, tem uma parceira nesse campo, né, que muita gente acha que é um campo tão novo. A nível mundial começou em 1960. No Brasil, a fisiatria trouxe em 1980, 85, mais ou menos 88, e aí em 92 a gente começou a desenvolver a tecnologia. Importante também ver que nesse período a estimulação elétrica ela não era muito conhecida, então a gente fazia muitos cursos. O pessoal da fisioterapia estava começando a descobrir, havia um pouco de receio se aquilo seria maléfico ou benéfico. E interessante nisso é que em 2001 eu fui convidada para reescrever o capítulo de estimulação elétrica do livro da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, em conjunto com o professor Sérgio Lianza. E nesse capítulo eu chamei o professor Peckham, lá de Cleveland, para escrever o futuro da estimulação elétrica. Então, em 2001, o professor Peckham escreveu que o futuro seria a estimulação elétrica de multicanais, que não foi falado na época e que a gente estaria utilizando a inteligência artificial. E saber que o futuro realmente chegou, né? O futuro chegou. Vários canais hoje em dia disponíveis, né? Principalmente no ReCare, com o qual você trabalha. Destaca outros pontos que você acha importante
da década de 90 até hoje, assim, que foram marcantes na evolução da eletroestimulação no nosso país? Você não tem dúvida que essa tecnologia do Riquer veio preencher uma lacuna enorme na eletroterapia. A gente observa que quais são os diferenciais dessa nova tecnologia. Ela tem o tempo do estímulo tem uma duração muito maior, então a gente pode chegar até 10.000 microsegundos. E isso faz com que a gente consiga pegar uma gama de pacientes que possam ter alguma lesão parcial do nervo periférico e ter boa resposta. Outro diferencial desse sistema atual de tecnologia avançada é o sistema TrueBphase. O que é isso? Os eletrodos, eles têm, antes dessa tecnologia, a gente tem o polo positivo e o negativo. Nesse sistema existe uma inversão de polos de acordo com essa inteligência artificial, o que faz com que a gente não tenha fadiga muscular. Então a gente tem uma resposta muito melhor, podendo utilizar por um tempo muito mais seguro, sem nenhum risco de alterar o potencial de membrana do músculo. Essa para mim até é uma das mais importantes, porque a gente tem um controle da densidade da corrente. O que é isso? Cada ponto da corrente estimulada eu tenho controle sobre essa corrente, o que nos outros aparelhos a gente não tem. A gente não sabe qual é a corrente que está passando ali entre os polos. Com isso, a gente consegue evitar aqueles problemas que todo eletrodo de superfície traz, que de repente ele pode levantar um pouco a beirada, já que geralmente as estruturas são rombas, acaba concentrando a corrente em um ponto, gerando riscos de queimadura. Tipo de tecnologia atual com a inteligência artificial não permite esse tipo de defeito, porque ele controla bem essa densidade. Isso é tão importante que trouxe a possibilidade de usar essa tecnologia no paciente comatoso e dormindo. Então a gente tem a chance de evitar a perda muscular desses pacientes, trazendo assim uma alta precoce no serviço de saúde de urgência, gerando inclusive uma sustentabilidade maior no setor de saúde. Inclusive esses pacientes críticos lá no CTI que estão inconscientes, podem estar entubados ou não estão entubados, são os que mais têm perda muscular. Exato, assim, uma das questões que trouxe isso para a gente foi realmente em decorrência da pandemia do Covid-19, que a gente observou que a cada dia de internação do paciente no CTI, ele perdia 3% da massa muscular e que muitas vezes a alta não vinha em decorrência da perda e dessa sarcopenia tão grave. Esse tipo de tecnologia pode ser utilizada dentro de um CTI. Olha só que interessante, porque você pensa assim, são vários equipamentos no CTI, e essa tecnologia não interfere com os outros aparelhos, pode trazer nem a recuperação, porque se ela é usada inicialmente, evita a perda muscular. Então é um ganho enorme para a qualidade de vida desse paciente e deshospitalização mais precoce. Realmente o Inmetro, né, e a Anvisa que o Riquer tem, ele foi feito, ele pode ser utilizado como aqui, né, numa clínica, num hospital de transição, mas ele foi feito também para o paciente crítico do CTI. E o paciente crítico do CTI, ele requer um cuidado especial, como você disse. Você tem que ter certeza que o equipamento não vai interagir com os outros equipamentos que são essenciais, né, no suporte de vida ali, naquele ambiente que é tão controlado. Sim. E o Riquer, no momento, no Brasil, é o único que tem essa licença, esse certificado da Anvisa em Inmetro para isso. Tão importante quanto o uso da eletroterapia em pacientes com distúrbios neurológicos, que é o que a maioria dos colegas sabem, né, e tem essa vivência, a gente não pode esquecer de uma grande parte de pacientes que traz um enorme benefício, que são os pacientes na fase aguda. Utilizando esse tipo de tecnologia na fase aguda, com toda essa expertise de usar a inteligência artificial, evita queimadura, corrige as distorções entre os polos positivos e negativos e regula a corrente, tem uma segurança de usar na fase aguda, e não só segurança de usar, mas uma forma de evitar problemas, já que se a gente utiliza a estimulação elétrica desde o início, evita a sarcopenia, evita as neuropatias periféricas e o paciente dessa forma sai mais rápido da fase aguda
e tem trabalhos mostrando que ele tem um índice de reinternação até 75% menor do que o outro paciente. Então, nós temos evidências científicas robustas de que isso funciona. Temos a tecnologia à disposição. Aqui no Brasil, sabemos que no mundo todo só tem 3 países que comercializam esse tipo de tecnologia. Um deles é o Brasil e um deles veio que é da tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exatamente. Né? Nossa, o FMG é um orgulho grande, né, para você que é formada lá. O ReQuer já está nas principais instituições brasileiras, mais de 50 instituições, expandindo bastante. Em breve vamos ter que exportar, porque não é uma tecnologia fácil de ser desenvolvida localmente. Essa honra aí de ter conseguido, graças ao esforço de grandes profissionais dentro da UFMG, né, colaborações também, né, no Hospital de Base de Brasília, o UNB, e em São Paulo também. E agora realmente a gente tem essa tecnologia. E você falava sobre a prevenção, tanto que é importante, porque na lesão, a gente falou um pouquinho sobre a lesão, quando se usa a eletroestimulação para prevenir, né, não só ela vai melhorar a musculatura ali que está em contato, né, com a maca, com a cama, mas também a circulação que melhora demais. Já tem estudo mostrando uma redução muito significativa entre o paciente controle e o paciente que usou para prevenir. Qual que é a estatística, mais ou menos? Isso é extremamente importante porque a gente que lida na reabilitação, às vezes pega pacientes com escaras que atrasam 1 ano ou mais o tratamento de reabilitação desses pacientes, sem contar o índice de risco de infecção e septicemia grave. Os trabalhos mostram que a utilização dessa tecnologia ReQuer como prevenção pode reduzir em até 7 vezes o aparecimento de escaras nesses pacientes. Então, assim, é uma qualidade enorme, favorece a alta mais precoce, não só escara, mas também a prevenção de trombose venosa profunda. Várias indicações e vários efeitos que a tecnologia traz que diminui grandemente as complicações dos pacientes com comorbidades internados na fase aguda. Estão prescrevendo pouco, os intensivistas, ou que ainda não estão prescrevendo, ou aqueles que estão prescrevendo só quando o paciente já desenvolveu FAUT ou Guillain-Barré, alguma coisa mais extrema. O que você diria? Isso é interessante, assim, a gente fica feliz porque já está prescrevendo, já vê a importância do uso, mas como todo médico, a gente gostaria que fosse atuado também na prevenção. O melhor seria se a gente conseguisse prescrever antes de vir as doenças. E os trabalhos mostram isso, que se a pessoa consegue utilizar desde o momento que estabilizou a fase clínica, utiliza da tecnologia para não ter perda neuromuscular. Agora, falando sobre a reabilitação aqui na sua clínica, especificamente, como que o ReQuer tem se integrado aqui nas rotinas? Uma aquisição maravilhosa, porque a gente tem visto que a gente está podendo oferecer tratamentos e qualidade de vida a esses pacientes que conseguem fazer o tratamento. Então, a gente consegue abordar não só a parte neurológica, mas também, como eu falei, a parte da sarcopenia, todo o componente biomecânico que interfere a força muscular, então as artroses de joelho, também as sessões posturais com as lombalgias. A gente tem tido excelentes respostas, inclusive assim, com públicos de várias idades. Tem uma paciente que é a nossa mais nova paciente, que tem 2 anos de idade, e temos pacientes também com mais de 80 anos de idade. Então, é uma tecnologia muito segura e isso fez com que a gente realmente investisse de cabeça para poder orientar, educar os pacientes, uma vez que é feito um tratamento e esse paciente faz parte do tratamento, então ele aprende a questão da importância do exercício muscular. Outras tecnologias, outros aparelhos que estão aí no mercado, né, que acabam ajudando os colegas também, mas muitas vezes tem algumas limitações, né, de diferenciais, assim, que tem ajudado a você, ajudado sua equipe no uso do ReQuer. Essa tecnologia ReQuer realmente ela é muito segura por utilizar a inteligência artificial para o controle de alguns parâmetros que as tecnologias antigas não conseguiam controlar. Basicamente, o que me trouxe encantamento foi o quê? Usar a inteligência artificial para
modificar o polo positivo e negativo, sem a gente ter que tirar e trocar o eletrodo. Então, isso é feito a nível da inteligência artificial. Com isso, a gente não depleta a membrana e não fadiga, podendo usar por um tempo maior e em vários canais. A segunda questão importante é esse controle da densidade da corrente. Isso sempre me preocupou, sempre, porque a gente não tinha controle da corrente. Com esse aparelho, a gente tem controle de ponto a ponto dessa corrente. O mais importante também é que eu consigo controlar o tempo do pulso. Na estimação elétrica funcional, geralmente a gente tem de 200 a 600 microsegundos nos aparelhos que existem, e nesse aparelho a gente tem até 10.000 microsegundos. Então eu consigo com segurança fazer um pulso largo, e com isso eu consigo acessar nervos parcialmente desnervados. Eu consigo alguma contração, e com isso eu consigo essa neuromodulação. E o mais importante também para a gente que trabalha em reabilitação, que é muito difícil mostrar resultado, é que ele permite a gente fazer a curva de Kronecker-Base. Então a gente pega o paciente no início, faz a curva de Kronecker-Base, ou seja, o menor tempo para ter o melhor estímulo, a menor intensidade para ter o menor estímulo. A gente tem uma curva mostrada no computador, e depois disso a gente vai fazendo comparações. Então é uma coisa muito didática, muito correta, e que o paciente vê visualmente essa melhora, além de sentir funcionalmente a melhora. Perfeito. E sobre grau de contração? Porque tem alguns estimuladores não conseguem entregar um grau de contração que permita um ganho de força que seja relevante, né? Esses parâmetros novos que o Riquer traz permite que a gente consiga ter um estímulo não doloroso, sem risco, e eu tenho uma contração mais efetiva também. Doutora, você poderia compartilhar com a gente alguns resultados clínicos que você esteve à frente aqui no Instituto, exemplificar o impacto do Riquer na reabilitação? Ter a dimensão de que é uma tecnologia que pode ser usada para várias idades. Então, a gente tem um paciente de 2 anos de idade que, após um processo de dengue aos 7 meses de idade, desenvolveu uma polineuropatia sensitiva-motora aguda, está evoluindo com boa resposta, já com padrão extensor. Ela consegue até alguma habilidade na bicicleta. Temos também pacientes de 85 anos ou mais, onde a gente atua a nível da sarcopenia e da melhora do trofismo muscular para potencializar as funcionalidades. Também uma outra paciente paciente que pós-AVC, como que foi esse caso? Isso, a gente tem também a parte da reabilitação neurológica, assim como a criança com uma polineuropatia, a parte dos distúrbios do sistema nervoso central. Então, essa é uma paciente que teve um episódio de AVC, e aí a estimação elétrica está super em evidência científica, já tem vários trabalhos com indicação de que a estimação elétrica funcional ela é eficaz e eficiente. Mas nesse caso em especial dessa paciente, ela teve associado 2 meses depois uma mononeuropatia do ciático, o que fez com que ela tivesse um déficit fibular e o pé caído. Através de 3 meses de eletroterapia, uma melhora muito importante, ela conseguindo atingir entre menos 30 graus de dorsiflexão no início. Agora ela já consegue fazer uma força ativa de grau 2 de mais ou menos 10 graus de dorsiflexão. Como evidência científica, realmente a questão dos pacientes com distúrbios neurológicos centrais já tem uma robustez a nível científico. E o equipamento proporciona um conforto que permite que essas terapias tenham uma frequência adequada para gerar o ganho para o paciente, né, doutor? Isso não tem dúvida, né? A gente pode ver com a criança de 2 anos. A terapia dela, ela faz ludicamente e muito feliz, e a clínica inteira fica feliz de ver essa resposta com tanta felicidade de toda a família. Exato, o impacto na família é essencial, poder devolver para casa, mas não o ente querido acamado, o ente querido funcional. O que a gente observou é que o Riquer, ele traz isso, consegue devolver qualidade de vida
aos anos de vida que a medicina conseguiu melhorar para o paciente. Podendo compartilhar um pouco de suas experiências com o Requer, algo que é uma satisfação grande, e o maior beneficiado com isso são os pacientes, são as famílias, como a doutora bem falou. O Instituto de Fisiatria foi fundado há 26 anos, somos médicas fisiatras que cuidam do paciente como um todo, então desde o paciente com uma idade de criança, por exemplo, a paralisia cerebral, até um idoso com um Parkinson, um AVC. Então, em algum momento da vida, se esse paciente tem alguma incapacidade física, é o médico fisiatra que vai cuidar desse paciente. Então, o paciente, quando vem aqui, ele tem esse olhar amplo da medicina. A partir do diagnóstico que a gente faz da incapacidade física, incapacidade residual, potencial, a gente vai traçar um programa de reabilitação. E para isso a gente conta com uma equipe maravilhosa de profissionais que trabalham conosco, que tem desde a fisioterapia, super importante, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, e a partir dessa convivência e define uma melhor conduta para o paciente. Temos também a área de terapias médicas de bloqueios, então a gente faz bloqueios de dor, bloqueios anestésicos, e um muito importante que é o bloqueio com a toxina botulínica. O Instituto de Fisiatria tem há 6 anos uma parceria com a plataforma Climb Internacional de Ensino de Toxina Botulínica para os especialistas do Brasil. Não só os pacientes se beneficiam da toxina botulínica aqui na sua clínica, como os profissionais que querem aprender como proceder, como utilizar essas terapias nas suas clínicas em todo o país, podem vir aqui aprender. Isso, a gente tem então há 6 anos os cursos de ensino da aplicação de toxina botulínica ligados a essa plataforma internacional Climb, europeia, também os cursos que a gente realiza de treinamento de ultrassom como guia de procedimento médico. Passo a passo, você pega na mão aí, colega. Pega na mão, ensina todas as dicas, para ter um procedimento de segurança e ético. Então, doutora, palavras finais, te agradecendo muito por esse depoimento, essa conversa. Realmente agradece muito mesmo, viu? Eu que agradeço. E parabéns. A oportunidade de divulgar uma técnica tão importante como essa.